Hoje vamos conhecer mais um escrito daquele conjunto de pessoas que chamamos de pais apostólicos, santos padres ou padres da igreja, que foram influentes teólogos, professores ou mestres cristãos, em sua maioria bispos da igreja primitiva. Muitos deles são sucessores diretos dos próprios apóstolos. E a importância da reflexão de seus escritos nos mostra, nos comprova que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja fundada por Jesus Cristo e confiada a Pedro, aos apóstolos e, por consequência, aos seus sucessores. Seus pensamentos, registrados nesses escritos, mostram de uma forma muito cristalina que a Igreja Católica prevaleceu durante todos estes séculos até os dias de hoje, preservando com exatidão os ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, e também comprova a eficácia da ação do Espírito Santo, que é a própria alma da igreja, o Espírito Santo que nos ensina e também nos recorda dos ensinamentos de Jesus Cristo. E ao fazer isso, o próprio Espírito Santo comprova que continua iluminando a Igreja de Cristo até os dias atuais, legitimando as palavras de Jesus Cristo, quando disse que nos enviaria um defensor, um paráclito, que estaria conosco, nos guiando até o fim dos tempos. E justamente por ser o Espírito Santo, ou seja, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, o Espírito de Cristo, Jesus também comprova aquilo que ele prometeu, que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus subiu aos céus em corpo ressuscitado e alma, mas continua conosco através do seu Santo Espírito, e com isso guia a sua igreja e está conosco, inclusive sacramentalmente, até o seu próprio retorno em plena glória. Vamos conhecer uma reflexão muito interessante de São Jerônimo, o doutor bíblico que nasceu em Dalmácia e educou-se em Roma, conhecido como o mais erudito dos padres da igreja, no caso da igreja latina, e que sabia latim, grego e hebraico. Viveu como eremita alguns anos na Palestina. Em 379, foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino de Antioquia. Foi ouvinte de São Gregório Nazianzeno e amigo de São Gregório de Nissa. De 382 a 385, foi secretário do Papa Dámaso e ordenou a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia para o latim vulgar, para o latim popular. Portanto, a versão vulgata da Bíblia foi feita por São Jerônimo, que trabalhou nesta tradução durante 34 anos. Nesta reflexão, São Jerônimo fala da importância das Sagradas Escrituras e diz que o profeta Isaías, o profeta do Antigo Testamento, um dos profetas maiores, deve ser considerado como um verdadeiro apóstolo, como um evangelista. Como pode um profeta do Antigo Testamento ser considerado alguém que anuncia Jesus Cristo, que só se revelou se encarnando no ventre da Virgem Maria no Novo Testamento? Como São Jerônimo pode chamar um profeta do Antigo Testamento de evangelista e apóstolo?
pago o que devo, obediente aos preceitos de Cristo, que diz: examinais as Escrituras, João 5,39, e procurai e encontrareis, Mateus 7,7. Assim que não me aconteça ouvir com os judeus: estáis errados, não compreendeis a Escritura nem o poder de Deus, como está em Mateus 22,29. Se conforme o apóstolo Paulo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e quem ignora as Escrituras ignora o poder de Deus e sua sabedoria. Ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Dois apóstolos são muito interessantes sobre Jesus Cristo e que São Jerônimo destaca nesta reflexão. Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E através destas duas afirmações, ele nos mostra que quem ignora as sagradas Escrituras automaticamente ignora o Verbo de Deus, a palavra de Deus encarnada, o próprio Senhor Jesus. Daí que eu imite o pai da família que de seu tesouro tira coisas novas e antigas, e a esposa no Cântico dos Cânticos que diz: coisas novas e antigas, irmãozinho meu, guardei para ti. Está em Cânticos 7, verso 14, da versão Vulgata. E explicarei Isaías, ensinando a vê-lo não só como profeta, mas ainda como evangelista e apóstolo. Ele próprio falou de si e dos outros evangelistas. Que beleza pelas montanhas, os passos de quem traz boas novas, daquele que traz a notícia da paz. Isaías 52, 7. E também Deus lhe fala como ao apóstolo: quem enviarei? A quem irá a este povo? E ele respondeu: eis-me aqui, envia-me, como está em Isaías 6, verso 8. De uma forma bem simples, o profeta Isaías é denominado como o evangelista Isaías, porque assim como os evangelistas foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever uma parte do texto sagrado, também Isaías trouxe a boa nova para os seus conterrâneos, para aqueles que ouviram em sua época, em seu tempo histórico. São Jerônimo também chama Isaías de apóstolo, porque em seu contexto histórico também foi um enviado do Altíssimo. Ninguém pense que desejo resumir em breves palavras o conteúdo deste livro, pois esta escritura contém todos os mistérios do Senhor, falando do Emanuel, o nascido da Virgem, o realizador de obras e sinais estupendos, o morto e sepultado, o ressurgido dos infernos e o salvador de todos os povos. Que direi de física, ética e lógica? Tudo o que há nas Santas Escrituras, tudo o que a língua humana pode proferir e uma inteligência mortal receber, está contido neste livro. Atesta esses mistérios quem escreveu. Essa revelação toda será para vós como texto de um documento lacrado. Se alguém apresentar esse documento a quem sabe ler, dizendo: leia por favor, ele dirá: não posso ler, está lacrado. Se o derem a quem não sabe ler, há de responder: não sei ler, como está em Isaías 29, do 11 ao 12. Sim, as profecias do livro de Isaías nos remetem diretamente à pessoa de Jesus Cristo. Ele seria, por exemplo, nascido de uma virgem. Ele seria conselheiro admirável, Deus forte, príncipe da paz. É uma das profecias que mostra que o Messias não seria somente um líder político, um líder militar, mas o próprio Deus encarnado. A expressão Deus forte nos leva a esta exata compreensão. Também fala que o Messias realizaria milagres
impressionantes. Profetizou também que Jesus morreria, seria sepultado e ressurgiria e, por consequência, salvaria todos os povos, todas as pessoas que reconhecessem nele o seu Salvador. Diante deste conteúdo, que podemos dizer assim, um conteúdo cristológico, completamente relacionado com o próprio Senhor Jesus, podemos dizer com segurança que o profeta Isaías, no seu tempo, no tempo do Antigo Testamento, foi sim um evangelista e um apóstolo de Deus. E se alguém parecer fraco, ouça as palavras do mesmo apóstolo. Quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros façam discernimento. Se, porém, ao outro ali presente for feita uma revelação, cale-se o primeiro. 1 Coríntios 14, 29 ao 30. Como podem guardar silêncio se está o arbítrio do Espírito que fala pelos profetas, o calar-se e o falar? Se, na verdade, compreendiam aquilo que dizem, tudo está repleto de sabedoria e de inteligência. Não era apenas o ar movido pela voz que chegava a seus ouvidos, mas Deus falava no íntimo dos profetas. Segundo outro profeta diz, o anjo que falava a mim, Zacarias 1:9, e clamando em nossos corações, Abba, Pai, Gálatas 4:6, e ouvirei o que diz o Senhor Deus, Salmo 84, verso 9. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo também é Deus. Nós conhecemos o mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade existe desde toda a eternidade. O mesmo Santo Espírito que inspira os apóstolos, os evangelistas, os cristãos, obviamente, do Novo Testamento em diante, é o mesmo Espírito Santo que inspirou o profeta Isaías a registrar todas estas revelações e nos indicar com exatidão, através das suas profecias, que o Messias esperado se concretiza, melhor dizendo, na pessoa de Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento são inspiradas pelo Espírito Santo. Deus falava no íntimo dos profetas, e tais profecias, autenticando, confirmando aquilo que aconteceria com o Messias, no caso, na pessoa de Jesus Cristo, nos mostra claramente o caráter sobrenatural das Sagradas Escrituras. Nos mostra que o Espírito Santo, que move os apóstolos, que move os evangelistas e, logicamente, move os profetas do Antigo Testamento, esse Espírito Santo que falava no íntimo dos corações desses autores sagrados, esse Espírito Santo autentica as sagradas linhas como palavra divina inspirada. Por isso, como começa São Jerônimo, ignorá-las é ignorar o próprio Salvador Jesus Cristo. Justamente por causa desses argumentos, podemos confirmar que ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Jerônimo, rogai por nós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.